Bom dia, aqui é o Dr. João Simão de Arruda, sou advogado e milito nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande e em algumas outras comarcas, dependendo da competência da ação. Hoje nós vamos falar algum comentário sobre gratuidade de justiça. Nós temos acompanhado e presenciado as dificuldades para que o Poder Judiciário conceda a gratuidade de justiça àqueles que precisam. O artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil diz que basta a assinatura do punho da pessoa natural, da pessoa física, declarando a sua hipossuficiência para que ela tenha acesso à gratuidade de justiça. O parágrafo 2º do mesmo artigo diz que o juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos autos provas que o jurisdicionado, o requerente, não é hipossuficiente. Já o artigo 100 do mesmo diploma diz que, deferido o pedido de justiça gratuita, só a parte ré pode contestá-la e assim mesmo tem que apresentar provas. É o que nós não temos acompanhado no Poder Judiciário, principalmente nas comarcas em que eu atuo. O requerente, o necessitado, o hipossuficiente, requer os benefícios da gratuidade da justiça baseado na lei. O artigo 100 do Código de Processo Civil diz que esse pedido só pode ser contestado pela parte contrária. E o artigo 2º do mencionado diploma legal, em seu parágrafo 2º, estabelece que o pedido de gratuidade de justiça só pode ser contestado pelo juiz ou indeferido pelo juiz se comprovado que o cliente não é hipossuficiente. Mas antes disso, ele tem que dar vista ao requerente para que ele comprove. E o juiz tem que provar, tem que fundamentar e mostrar por que o requerente não é hipossuficiente. Não é isso que nós temos visto. O que nós temos visto é o requerente faz o pedido, requer o benefício da gratuidade de justiça, junta todos os documentos, olerite, despesa da família, despesas com medicação, todas as despesas. Mesmo apresentando esses documentos, não é concedido a gratuidade, sendo que é contestada pelo próprio juiz. E o entendimento que transmite o Código do Processo Civil em seu artigo 100 é que só quem pode contestar o pedido de gratuidade de justiça com provas é o requerente.
Então está havendo uma inversão de valores. E isso cria uma dificuldade, além de prejuízos ao hipossuficiente. Vamos fazer aqui um exemplo. O jurisdicionado tem um imóvel, ganhou de herança um imóvel, vários imóveis, e estão sendo invadidos. Ele acompanha a lei. Primeiro passo, faz o boletim de ocorrência comunicando o fato à delegacia. Ajuiza a ação com todos os documentos e pede a gratuidade de justiça. E aí há essa interpretação que eu entendo errada do judiciário. O julgador olha e às vezes nem menciona os documentos juntados e indefere. O que acontece? Aquele cidadão que teve seu direito prejudicado, teve seu imóvel invadido, o tempo está correndo. E nós sabemos que no judiciário é lenta a tramitação do processo em razão do volume de processos que o judiciário enfrenta e que cada juiz tem para decidir. Então, o que acontece? Isso tem que ser melhor observado pelo Poder Judiciário, pelos julgadores, mormente no que tange a invasão de imóveis. Quando o cidadão que é prejudicado, que é proprietário, requer os benefícios da gratuidade de justiça, comprovando com lerite, com documentos comprobatórios, despesas de aluguel, pagamento de luz, medicação e várias outras despesas, que não é compatível. O seu salário não tem condições de suportar despesas. Então eu entendo, no meu entendimento, que o artigo 100 do Código de Processo Civil, ele é claro, concedido à parte contrária que tem que contestar com provas. E o processo caminha. O processo caminha. Não pode parar, porque na lei de antecipação de tutela com relação a imóveis, se passar mais de 1 ano e dia, o juiz não concede, e na maioria das vezes não concede a tutela provisória de urgência ou a tutela antecipada. O que acontece? Nesse meio tempo em que está se discutindo se o requerente, se o jurisdicionado que recorreu ao Poder Judiciário é hipossuficiente ou não, o tempo está passando. O invasor já está construindo, porque tem um detalhe: a indústria de grilagem, principalmente em nossas comarcas, ela age rápido, ela conhece a lei mais que advogado, mais que juiz. Nesse meio tempo que é discutido se o requerente é hipossuficiente ou não, ele já está construindo no imóvel. E essa demora, evidentemente,
vai ultrapassar ano e dia. Quando não ultrapassa 4, nós temos exemplo aqui, tem um processo aqui, que tramitou 4 anos para o Poder Judiciário reconhecer que o cidadão, que o requerente é hipossuficiente. 4 anos. Enquanto isso, o invasor construiu o imóvel no terreno, vendeu, alugou, quem comprou já revendeu, e o cidadão que é proprietário está sofrendo as consequências, está perdendo enquanto se discute. E no meu entendimento, a inteligência, a lei, ela foi feita para proteger o direito do cidadão. E, inclusive, o artigo 5º da Constituição, no inciso 35, ela diz que o Poder Judiciário não excluirá da apreciação lesão ou ameaça a direito. E o que é uma invasão? É uma lesão a direito. Então, por que não conceder essa concessão de gratuidade de justiça, sendo que lá na frente o artigo 100 disponibiliza para o invasor também, mesmo sendo invasor, ele tem direito à ampla defesa, ao contraditório. Ele conteste, mas a ação está tendo andamento. E o ano e dia não foi consumado ainda. Então é nesse aspecto que nós estamos fazendo essas anotações, esse comentário com relação à gratuidade de justiça. É no aspecto da invasão de imóvel. E o que a lei diz, o artigo 99, parágrafo 3º, diz que basta a assinatura do próprio punho da pessoa natural, da pessoa física, para comprovar a sua hipossuficiência. Compete à parte contrária contestar, mas o processo tem que andar. O processo tem que continuar, senão ele é prejudicado. O proprietário é prejudicado. Como exemplo disso, eu provo. Eu milito na área de regularização imobiliária e a maioria das invasões, você imediatamente segue o que a lei determina. O que é o direito do proprietário? Procurar a lei. Qual o primeiro passo? Dirigir-se à delegacia, elaborar o boletim de ocorrência policial, comunicando que naquele dia, naquela hora, naquela data, o seu imóvel localizado em tal local, assim, está sofrendo ameaça de esbulho, de invasão. Imediatamente ajuiza a ação, ou seja, reivindicatória, ou seja, possessória. Aí o problema surge para o proprietário do terreno. Se ele é hipossuficiente, se ele não tem condição de arcar com as custas. Ele que tem que provar que é hipossuficiente. Mesmo ele juntando, porque nenhum advogado vai entrar com pedido de hipossuficiência se não tiver documentos comprovando que a pessoa é hipossuficiente. Então o que acontece? Acontece a inversão. Enquanto se discute, o juiz não concede, pede um documento, pede outro, o tempo está passando, o invasor não está sendo incomodado em nada, o proprietário do imóvel está sofrendo um esbulho
passa-se mais de ano e dias, aí se alega que não pode conceder a tutela antecipada ou a tutela provisória de urgência, porque se transcorreu mais de ano e dias. Então, o Poder Judiciário tem que rever, pelo menos nesse aspecto de invasão de imóvel, pelo menos nesse aspecto, porque é muito prejudicado o proprietário do imóvel que é esbulhado, invadido, em razão dessa, eu entendo que é uma interpretação, é uma contestação que não deve ser feita pelo juiz, deve ser feito pela parte contrária, porque o processo não pode parar. Se o processo passar mais de ano e dias, um exemplo, a indústria de grilagem, de invasão em nossa comarca, em 10 dias ela constrói um imóvel, 4, 5 peças. Em 15 dias ela vende para terceiro. Enquanto isso está se discutindo se o proprietário do imóvel, o cidadão prejudicado, o jurisdicionado prejudicado, é cabível a gratuidade de justiça, sendo que o artigo 100 do Código de Processo Civil compete à parte contrária. Se a parte contrária demonstrar que o requerente tem condição de pagar, ele recolhe, determina que ele recolhe. Mas o processo não para, não estagna, não para. Isso tem que ser revisto. Senão, pelo juiz das comarcas, pelo tribunal, já está tendo várias decisões do STJ nesse sentido, de obedecer ao que está disposto no artigo 99, parágrafo 3º. Basta a assinatura do requerente para demonstrar. E a parte contrária, no artigo 100, tem todo o direito de contestar. Mas o processo não pode parar. Porque senão, quem sofre o prejuízo é o proprietário do imóvel, que além de ter perdido o seu imóvel, ter invadido, e às vezes sofre até agressão física quando vai dizer ao invasor de que aquele terreno é de sua propriedade. Na maioria das vezes, o invasor parte para agressividade, ou verbal, ou física. Isso nós vivemos e vivenciamos isso, porque eu milito na área de regularização de imóvel. Isso é diário aqui. Então, o que nós estamos fazendo esse esclarecimento é uma pílula de conhecimento jurídico e, ao mesmo tempo, que o tribunal, os juízes revejam, principalmente no caso de invasão e esbulho. De toda forma, se o requerente ser comprovado que o requerente tem condição, ele vai pagar, ele tem que recolher. O que não pode é essa tramitação com o processo sem andamento, discutindo. Aí você tem que entrar com agravo de instrumento, tem que entrar com agravo interno. Enquanto isso, o invasor já vendeu, já construiu, passa-se 4 anos, 5 anos. Isso tem que ser revisto, não pela lei, a lei está aqui. Essa lei, esse artigo 98 do Código de Processo Civil, tem origem na Lei 1060 de 50.
ela foi aperfeiçoada no Código do Processo Civil de 1998. E várias decisões do STJ nesse sentido. E nós esperamos que essa live, essa exposição nossa, seja ouvida, apreciada pelos aplicadores do direito e analise pelo menos o aspecto da invasão de imóvel. Isso é o que mais existe nas comarcas de Cuiabá, Vargem Grande, quiçá no Brasil todo. Está havendo uma inversão. O proprietário fica prejudicado se for o procedimento. Ceda a gratuidade. A parte contrária que comprove, conteste, ela tem esse direito. Se não, no meu entendimento, está havendo um impedimento ao acesso à justiça pelo proprietário do imóvel. Porque está havendo uma barreira. E é uma barreira que impede ele do processo dele ter conhecimento. Porque o processo não caminha, fica estagnado, discutindo-se se ele é ou não hipossuficiente. Então isso é o que nós colocamos hoje. Nós esperamos que os aplicadores do direito, os colegas de profissão, os juízes, os desembargadores, que porventura virem essa nossa matéria, esse nosso entendimento do artigo 98, principalmente em casos de invasão. Observe, comprove o que nós estamos dizendo. Olhe os processos que tramitam nas duas comarcas, Vargem Grande e Cuiabá. São numerosos casos de invasão de terreno. E o processo não anda porque fica essa interpretação de que o requerente é ou não hipossuficiente discutido pelo juiz e o processo não anda. Então, no meu entendimento, deve-se conceder, e a parte contrária, no artigo 100, vai discutir, vai apresentar prova de que o cidadão, mas o processo vai andar. Seja a decisão desfavorável ao requerente, ou seja desfavorável ao requerido. Mas o processo tem que andar, senão quem é prejudicado? Quem está sempre tendo essa barreira para ter acesso à justiça, se ele não tem condições financeiras de pagar as custas processuais? Então está havendo uma inversão, no meu entendimento, uma inversão que deve ser corrigida. Deve ser corrigida e a lei é clara, o entendimento aqui é claro. O juiz só deve negar quando houver nos autos provas de que o requerente não é hipossuficiente. Mas quem tem que provar aí é o julgador. Fala, não, ele não é hipossuficiente porque ele ganha tanto. E mesmo assim, nós temos várias decisões do STJ em que essas premissas de o requerente ganha 40 salário mínimo, portanto, ele não faz jus à gratuidade. Agora, recente, nós tivemos uma decisão do STJ de que quem ganha até 10 salário mínimo é estado de miserabilidade.
E, no entanto, você junta isso, né, em seus embargos, em seu recurso, e é uma dificuldade para ser reconhecida essa decisão da STJ. E vários outros. E eu não consegui entender, eu procurei na lei que concede a gratuidade de justiça, qual o parâmetro para dizer se você é ou não hipossuficiente? Qual o parâmetro? Não tem, não existe. Então, fica aqui essa nossa colocação. Esperamos que os colegas de profissão, os aplicadores do direito, os julgadores, nobres julgadores, observem melhor essa situação, principalmente de invasão. Onde quem está levando a melhor é quem invade. Quem está levando a melhor na justiça é quem invade. Porque tem situação que o proprietário desiste, larga de mão porque ele não tem o dinheiro. Ele já comprovou que não tem o dinheiro. E insiste para recolher as custas. O processo não caminha. Para ali. Aí te dá um prazo de 15 dias, se não recolher, extingue o processo. Não é justo. Não está sendo de conformidade com a lei. Todos nós, todo brasileiro, estrangeiro, tem direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça. E aí está sendo negado o acesso à justiça desse cidadão que sofreu o esbulho. Se provar que ele tem condição, ele paga. No transcorrer do processo, o próprio juiz condena, fala, foi provado aqui que o requerente tem condição de pagar. E outro detalhe, se ele não tiver condição de pagar todas as custas, a lei, o artigo 98 e seguintes, estabelece que pode ser parcelado. E não está havendo isso. As decisões judiciais de primeira instância, segunda instância, é no sentido de que ou pague tudo ou o processo é arquivado. Extingue-se o processo. E o artigo 98 diz que pode ser parcelado, basta requerer. Mas eu mesmo fiz vários requerimentos, nem manifestaram a respeito. Extingue-se o processo. E aí o cidadão, que é proprietário do imóvel, perdeu o imóvel, desanimou. E o esbulhador está lá tranquilo, vendeu, ganhou um dinheiro de forma irregular, ilegal. E no meu entender, amparado pelo não cumprimento ou pela interpretação errônea do artigo 98. Então, fica aqui essa nossa pequena manifestação a respeito desse artigo. Muito obrigado pela sua atenção.